Oi. Meia-noite e 22, sexta, 26 de abril. Eu queria que desse pra eu começar a gravar antes de eu começar a gravar, porque eu demorei mó tempão ajeitando a luz, ajeito na iluminação, mas sempre fica uma porcaria. Então eu acabei deixando a luz voltada assim pra janela, porque dá um efeito esquisito de halo na câmera. Inclusive, outra coisa engraçada, a vista que eu tenho desse quarto aqui, que inclusive é o quarto de hóspedes da casa da minha avó. Isso não é meu quarto nem nada, eu não tô com mudança, não mudei. Enfim, a vista que eu tenho dessa janela é literalmente uma parede. É tipo como se fosse uma tela em branco. Isso aqui é o muro de trás. E por algum motivo acharam que seria uma boa ideia, até porque eu acho que um quarto sem janela seria bem esquisito. Mas acharam uma boa ideia colocar uma janela de frente pro muro. Tipo, não faz o menor sentido, mas enfim, aconteceu. Às vezes eu acho engraçado esse tipo de coisa, não sei. Eu tava vendo um vídeo não, tava no Twitter ou no X, vendo notícias. Eu já tinha topado com isso aqui antes, mas enfim, saiu na Choquei, que foi a mãe do menino. Eu não sei onde aconteceu, eu não sei o nome das pessoas, e francamente eu nem quero saber, mas em algum lugar do Sudeste, eu acho, não me lembro o estado, mas em algum lugar do Sudeste, o menino foi espancado, praticamente. Ele levou porrada, não sei. Não foi nem pela pancada que ele morreu, ele teve um infarto, um ataque de pânico, sabe? Um troço cardíaco. Porque ele tava levando uma surra por uns bully lá. Esse menino foi pro hospital e ele morreu no hospital, do coração. O que eu me lembro é isso. E nessa notícia aqui que saiu na Choquei, é que a mãe desse menino, do assassinozinho mirim, Carlinhos, o nome da vítima. A mãe do assassino diz que ele sofre ameaças e que ele está escondido desde a morte do colega. Olha como a notícia é diplomática, né? Desde a morte do colega. Enfim, esse coleguinha aqui, que matou o Carlinhos, a mãe dele falou que ele sofre ameaças por o que ele fez e que ele está escondido desde a morte do coleguinha. Ela também afirma que ele está emocionalmente abalado e recebeu ameaças de morte. Mesmo tendo prestado depoimento à Polícia Civil, o assassinozinho evita espaços públicos por medo das ameaças, ficando escondido. Eu nunca sofri bullying pesado na escola nem nada. Eu acho que o que eu sofri era só quando alguns dos meus colegas estavam entediados e eu estava ali ao alcance da mão. Eles, por que não? Eu acho que antes de você saber que chutar cachorro morto não vale muito a pena, não dá muito barato, você chuta um ou outro. E eu era o que tava lá. Enfim. Mas bullying pesadão assim, nunca cheguei a sofrer não. Então eu acho que eu olho para uma situação como essa, absurda. E eu consigo ver com algum tipo de distanciamento. Com o óbvio detalhezinho de que não é alguém da minha família, enfim. Que aí eu acho que seria bem diferente. Matar. E sei lá, eu não faço isso conscientemente. Não é que eu queira ser o diferentão. E eu acho que em algum grau é legal você olhar para um serial killer, para um criminoso. Tudo bem que para pedófilo e estuprador você tem menos pessoas que fazem isso porque pega mal, né? Não tem glamour nesse caso. Mas não é que eu ache morbidamente fascinante me colocar no lugar de pessoas que fazem esse tipo de coisa, que cometem esse tipo de crime tão terminante quanto é um assassinato, culposo ou não, porque aqui no caso foi mais um assassinato culposo, né?
Mais uma vez, que eu me lembro, eles não espancaram esse menino até a morte. Eles fizeram esse menino ter uma crise de pânico, encheram ele tanto de pancada que ele foi para o hospital e ele morreu do coração. Enfim, foi uma morte diretamente consequencial, mas, enfim, não foi de espancamento que ele morreu. Quer dizer, não foi, mas foi, mas enfim. Então, não é exatamente um exercício que eu me coloque para fazer por algum fascínio esquisito, nojento até. De me colocar no lugar desse menino. Mas eu fico pensando, caramba, se fosse eu. É mais difícil colocar no lugar de uma pessoa que morre. Não importa como horrível. Eu acho que se a morte for muito violenta e brutal, você acaba se colocando no lugar da pessoa morta e pensando, caramba, como deve ser você sofrer tudo isso e depois vazio, depois de nada. Eu acho que nesses casos é fácil, mas nessa notícia aqui em específico, eu pensei, caramba, se eu tivesse feito bullying com o menino e eu tivesse gerado a morte dele, por mais psicopata ou sociopata, o mísero e covarde, quanto eu acho que esse menino aqui é esse assassinozinho aqui, eu acho, assassinozinho culposo, mas eu acho que esse assassinozinho culposo tem mais chance de ser um puta de um covarde do que realmente um psicopata. Eu acho. Mas enfim, eu tento pensar mais isso. Eu não acho que só pessoas que chegam a esse nível de perversidade, de você poder taxar de psicopata, sociopata, eu não acho que só pessoas assim são capazes de fazer esse tipo de coisa. Ou mesmo de extrair satisfação desse tipo de ato. Exclusar a morte, né? Porque isso tem consequência. O assassino aqui tá sentindo as consequências. Mas enfim. Só que, caramba, esse menino, o Carlinhos. Esse Carlinhos, eu tô olhando aqui pro rostinho dele. Tipo, vamos lá, essa situação hipotética. Eu fiz bullying com esse menino e ele morreu. Será que não teria nenhum momento em que eu sentaria assim, eu pararia assim pra pensar? Esse menino foi inseminado no útero da mãe dele. De alguma maneira que eu não faço questão de pensar, mas enfim. Suponho que tenha sido consensualmente com amor. Esse menino, ele foi gerado, vulgarmente mais gerado, dentro da mãe dele. Então, de uma porrinha, ele passou para um zigoto. De um zigotinho, ele passou para um feto. Ele passou a ter expressões, ele passou a ter feições, ele passou a ter olhos para ver, ouvidos para escutar. Talvez ele tenha nascido já com um pouco do cabelinho cacheado que ele tem. E deram um nome para ele. Ele foi amamentado. Depois de ter sido gestado, né, por meses pela mãe dele, mas ele foi amamentado. Ele foi alfabetizado. A mãe dele, ou talvez a mãe da mãe dele, tinha levado ele para a escola para matriculá-lo do jardim de infância. Então ele começou o fundamental. Então ele teve desprazer, talvez depois de mudar de escola, ou o assassinozinho tenha entrado na classe dele, ou talvez o assassinozinho tenha feito ensino fundamental com ele, ou melhor, tenha feito jardim de infância com ele. Então ele teve desprazer de estar na mesma sala que esse assassinozinho. E as coisas foram caminhando para que esse menino desnascesse. Tipo, talvez sem... Eu não acho que o assassinozinho tinha exatamente uma intenção de matar o Carlinhos. Eu não acho que ele fez isso com essa intenção. Eu acho que ricocheteou. Sabe? Eu acho que foi... Saiu do controle. Eu acho que foi uma consequência que ele não... Enfim, quem é que vai matar uma pessoa na frente de todo mundo cheio de prova, né? Um psicopata faz isso. Então, vai lá. Mas, tipo... Ele topou com um imbecil, com um colega imbecil de sala, que talvez, até sem perceber, mas ele pegou a inseminação desse menino, o desenvolvimento dele enquanto feto, o nascimento, o crescimento dos cabelos, dos dentes, o nome que ele recebeu. Esse assassinozinho pegou tudo isso e cancelou. Tipo, não é bizarro você pensar que, caramba, um assassinato é, de certa maneira,
sem exagero, sem piada, nem nada. É o cancelamento do CPF, sabe? É realmente isso, tipo, esse assassinozinho pegou esse menino e desnasceu ele, literalmente. Existem tipos de assassinato em que esse negócio de você desnascer uma pessoa, você reverter o nascimento dela, você reverter a vinda dela ao mundo. Existem situações em que isso fica tão na cara que não deixa de pasmar você minimamente, tipo, fica mais fácil você entrar um pouco na monstruosidade que é você matar uma pessoa. Principalmente quando o assassino é uma criança e a vítima também é outra criança. Tipo, esse coleguinha de sala reverteu o que o papai e a mamãe do Carlinhos fizeram em um momento de amor, sabe? Ele desnasceu esse menino, ele mandou esse menino de volta para onde ele veio. Ou ele tornou o que nasceu para ser alguma coisa, nada, de novo. E tipo, eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse praticado bullying com alguém, e a consequência desse bullying tivesse sido isso daqui, eu não acho que eu me mataria nem nada, eu não acho que eu chegaria a cogitar suicídio. Talvez sim, não sei. Porque em situações como essa, talvez você, por iniciativa própria, não tenha, não vou dizer nem alma, mas sensibilidade ou moralidade o suficiente para você, por você mesmo, pensar, caramba, eu não sou digno de viver, porque olha a monstruosidade que eu fiz. Mas o meio social, o julgamento das outras pessoas, às vezes da própria família, podem empurrar você, né, a encarar o tempo todo a totalidade do que você fez, que nesse caso do assassinozinho é a morte. Culposa, mas ainda assim a morte do Carlinhos. E eu penso, caramba, eu esqueci o ponto que eu ia fazer, mas eu acho que eu ia mais pra esse lado de caramba. Se eu tivesse feito isso, dentro dessa conjuntura que eu acabei de pintar, eu acho que o suicídio faria muito sentido. O suicídio realmente faria muito sentido. Eu não acho que eu teria coragem de cometer, mas ele intelectualmente faria muito sentido. Desse negócio da pressão externa. Enfim. Não da moral e da culpa que você sente você mesmo, não. A pressão externa. Eu acho também que o assassinozinho pensa, caramba, quão fácil foi fazer isso. Ainda que por acidente, mas o quão fácil você matar alguém sem querer, sabe? Mas isso não exclui o fato de que ele matou. Isso não exclui o fato de que isso é irreversível. Isso não exclui o fato de que as consequências disso são de tal maneira... E eu não tô falando nem da mãe do Carlinhos, ou dos familiares do Carlinhos, ou dos irmãos dele, se ele tiver algum. Não, eu tô falando do Carlinhos, sabe, em si. Eu tô falando da pessoa que foi morta. Eu tô falando de que essa pessoa talvez tenha deixado de existir mais cedo do que devia, desnecessariamente, de uma maneira banal e ridícula, porque o coleguinha achou uma boa ideia encher o saco dele. Até o limite, até ele passar do limite e não frear aquilo, não perder o controle. Talvez o assassino tenha perdido o controle. O assassino culposo, né? A criancinha que matou a outra criancinha. E eu fiquei, caramba, ao mesmo tempo, como deve ser pasmante você perceber o que você fez, e o fato de que não tem absolutamente nada que excuse isso. Não tem excusa. Não. Eu acho que mesmo que eu fosse crente, eu não conseguiria perdoar uma pessoa que tenha feito uma coisa dessa. E o fato de ser uma criança que fez isso com outra criança só piora, não melhora nada. Ah, é uma criança, vai crescer, vai se desenvolver. Que ele se desenvolva em cima do crime que ele cometeu. Vamos lá, vamos colocar pecado. O pecado que ele cometeu. Eu acho que pecado dá um peso maior porque é uma coisa, né? É uma transgressão que você faz acima das leis dos homens. É uma ofensa, é uma falta que você comete para com Deus, né? Que assim, supõe-se, se você for crente, que Deus que colocou a alminha do Carlinhos na barriga da mamãe dele. E foi essa mesma alminha que esse assassinozinho, que eu não me lembro o nome, que nem posta uma foto dele, né? Porque é criança, acho que tem que preservar. Mas foi essa mesma alminha que o assassinozinho mandou de volta. Realmente, ele cancelou o CPF, manda de volta. Sabe, é uma coisa que pasma você assim, porque eu acho difícil que o assassinozinho não tenha exercitado minimamente essa linha de pensamento, sabe? Pra mim é tão fácil me colocar no lugar dele, no sentido de, cara, se eu tivesse feito isso, eu tenho certeza que eu pensaria isso.
Que eu acho que é por esse choque existencial que o assassinozinho tá passando agora. Tipo... Caramba, o Carlinhos não vem pra aula nunca mais. Por minha causa. Talvez quando eu sair do ensino médio, ou eu passe pelo vestibular, eu escolha o mesmo curso que o Carlinhos faria, mas não vai fazer mais. Por quê? Talvez, se eu tiver filhos, né, se eu tiver coragem de ter filhos, depois de ter desfeito o filho de alguém, o meu filho tem alguma coisa em comum com o Carlinhos. Talvez só quando eu tenha filhos eu saiba, nem que seja por oposição, o que exatamente eu fiz com o Carlinhos. Sabe? Tipo, é uma situação em que você tem a revolta, você tem a ojeriza, você tem o nojo, e é tanto nojo, é tanta revolta, e é tanto ojeriza que isso vaza até pra mãe do menino, até pra mãe do assassinozinho, que assim, eu não estou dentro da casa dela, eu não sei como ela educou o filho dela. Então, eu também não posso jogar tudo em cima da mãe, mas legalmente ela é responsável, né? Então, algo em mim diz que ela devia se fuder, minimamente, por isso. Mas é uma coisa que vaza pra mãe, sabe? Do assassinozinho, e vaza pro pai do assassinozinho, se brincar até pro irmão do assassinozinho. Caramba, um assassinato meio que não cabe em uma pessoa só, sabe? Principalmente quando é uma pessoa tão pequena. Principalmente quando essa pessoa ainda tá no ensino fundamental, sabe? Caramba. É uma situação que realmente é... Sabe? Pasmo, você pasma. Caralho. Tipo, só ódio, só revolta e só nojo não bastam pra uma situação como essa. Sabe? Não basta. E tipo, como a gente tá no Brasil, então isso não vai afetar, isso vai subjetivamente, emocionalmente, talvez socialmente, talvez esse menino seja ostracizado pro resto da vida dele, se os pais dele não se mudarem, que eu acho que vão fazer, mas isso vai afetar subjetivamente o assassinozinho pro resto da vida dele, mas em termos concretos, não vai. Vai não, porque estamos no Brasil. E é uma criança, então a gente tem que entender, né? É uma criança, ele foi moleque, né? O assassinozinho foi moleque. E o Carlinhos também foi por morrer. Cara, imagina o tanto de pânico. O tanto de pânico que você tem que sentir pra você morrer de um troço no coração. Ainda no ensino fundamental. Um coraçãozinho de menino ainda, sabe? O tanto de adrenalina e de, sei lá, quais hormônios passam pelo teu corpo quando tu tá em uma situação em que teu cérebro entende como de vida ou morte, sabe? Imagina o pânico que você precisa instilar em um coração de um menininho, um menino, para que ele morra disso. Tipo, imagina isso. Sei lá, eu me lembro que às vezes quando eu sofria bullying na escola, isso acontecia menos no objetivo do que acontecia no êxito, que aí já era ensino fundamental, não era médio, era fundamental ainda. Tipo, quando me peitavam na cantina ou no refeitório, sei lá. Ou quando eu tava esperando o mototáxi pra voltar pra casa, ou esperando a carona, ou esperando a Topic, e algum imbecilzão vinha encher meu saco, cara, eu me tremia todo, eu ficava... Ao mesmo tempo que eu entrava em transe, em um estado assim de pânico estático, sabe? E eu ficava, cara, eu não vou conseguir, eu não tenho chance de me defender, eu não tenho como, sabe? Eu era uma criaturinha tão fraca, tão incapaz de se defender, sabe? Tão quase que feita pra morrer, depende do contexto certo, não sei. Eu paralisava e eu pasmava e eu ficava com horror. Primeiro, da dor da violência física, mas menos do que a dor da violência física, a humilhação de ser escorraçado por alguém contra quem eu não tenho a menor chance. E, tipo, a humilhação disso. O tanto que isso, se eu sofrer isso, eu vou ter certeza no meu âmago que eu não tenho direito a absolutamente nenhum respeito, sabe? É uma coisa mais ou menos tipo, cara, a dor da pancada é menor do que a dor, o medo da humilhação, sabe? Que vem. Eu senti a humilhação vindo e eu senti eu quanto eu não tinha chance contra aquilo.
E o quanto eu sentia que o verme que aquele filho da putazinho mirim iria me fazer sentir era exatamente o que eu era. Tipo, aquele porra daquele bully do caralho, ele ia me obrigar a concordar com ele. Do quão verme, do quão inseto eu era. E eu iria concordar com ele. Eu não sei se foi isso que passou pela cabeça do Carlinhos. Eu acho que no caso dele foi mais medo, foi mais, meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Meu Deus do céu. E de fato ele morreu. Eu não sei se ele era cardíaco, provavelmente era, provavelmente não foi só um troço psicológico. Se tivesse sido isso, só piora, né? Só agravar ainda mais esse abismo infernal aqui. Sabe? É um mijo com a bosta. Só piora, só piora, só piora. Se tivesse sido um troço muito mais psicológico do que fisiológico, sabe? Que o assassinozinho tenha feito. Junto com a ganguezinha de amigos dele contra o Carlinhos. Se tivesse sido isso, eu chego até a sentir dó da mãe do assassinozinho. Porque, tipo, caramba, o que tu pariu, dispariu o filho de outra pessoa. Caralho, caralho, hein, mamãe? Caralho, caralho, caralho. Tipo, você meio que pariu a morte de outro alguém que você nem sabia quem era até você saber. E eu tô puxando mais a mãe, não é porque eu sou machista, nem misógino, nem nada não, é porque, né, pais não têm útero e eles não expelem os filhos. Tudo bem que, dependendo da qualidade do feto em questão, dependendo da qualidade da pessoa em questão, ainda que ela saia pela vagina, ela é meio que uma cagada, né? Tem filhos que, ainda que eles sejam paridos, eles são meio que uma cagada. Literalmente, eles são uma cagada, eles são quase bosta feita de carne e intelectível, que são expelidas pela vagina. Tem filhos que são assim, que são cagadas, que você não sabe que são cagadas, até começarem a feder. O que talvez seja o caso do filho da mãe do assassinozinho. Enfim, talvez ela tenha o cheiro da bosta tenha chegado pra ela agora. Talvez. Não que seja subjetivo, mas talvez agora ela tenha começado a ter noção. Enfim. Então vai lá, eu nem tô diretamente culpando ela nem nada, porque, enfim, de repente ela nem sabia a qualidade do trocinho que ela pôs no mundo, mas foi isso. Sei lá, tipo, isso deixa tantos questionamentos. É uma situação que deixa, sei lá, tantas arestas, tantas implicações filosóficas e emocionais. Você fica... Sabe, eu acho que tudo, não importa o que seja, tudo fica indecente quando faz sentido demais. E existem várias circunstâncias em que um assassinato pode parecer algo normal ou esperado em determinado contexto. Mas uma escola de ensino médio entre dois colegas que talvez tenham crescido juntos, ambos de classe média, e em que um desses coleguinhas se levanta contra o outro e faz com que esse outro coleguinha desnasça. Sabe, algumas coisas fazem sentido ao ponto de serem francamente indecentes. E você não sabe por onde começar a desvendar aquilo, porque já tá nu, sabe? É uma situação em que não é nem que eu possa pegar isso daqui e generalizar e falar isso é o ser humano é esse daqui. Não é nem isso, mas o ser humano também é esse daqui. E pra mim isso basta. Pra mim isso basta. Francamente, eu acho que eu vou desativar o meu Twitter. Francamente, eu acho que eu vou desativar o meu Twitter. Já deu. Acho que faz menos mal você procrastinar em um site pornô no YouTube do que nessa merda aqui, francamente. Principalmente esses dias. Eu vou desativar meu Twitter. É isso. Esse foi o exercício filosófico de hoje. Inteiro.